A raiva é considerada uma das emoções humanas mais básicas. E um gatilho que faz com que essa emoção venha à tona é a frustração, quando você é bloqueado, limitado ou ameaçado de alguma forma. No vídeo de hoje a gente vai entender o que faz com que essa emoção venha de uma forma tão forte. Então, mesmo se você for uma pessoa que não expressa isso com intensidade, talvez você tenha esse autocontrole nesse sentido, o conteúdo vai te ajudar a entender melhor por que você sente isso, quais mensagens que essa raiva ela pode estar trazendo para você e por que é importante você observar, prestar atenção nesse sentimento. E mais no final do vídeo nós também vamos falar sobre duas estratégias que costumam ser utilizadas em psicoterapia e nos protocolos de manejo da raiva. Essas duas técnicas você pode começar a utilizar também para começar a lidar melhor com essa emoção. Mas antes da gente se aprofundar no conteúdo, eu quero fazer o convite para você, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se você ainda não conhece os outros conteúdos que temos aqui, eu te convido a assistir os outros vídeos, já temos mais de 100 vídeos falando sobre psicologia e saúde mental, e certamente algum desses vídeos pode te ajudar também ou pode ser útil para alguém que você conheça. Então faça esse convite, veja os outros vídeos que já temos aqui e se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade. De um ponto de vista evolutivo, a raiva ela foi muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie, porque o nosso sistema ele foi programado para lutar, paralisar ou fugir diante de uma ameaça. E a raiva é a emoção responsável pela resposta de luta. Ela nos prepara para um ataque. Só que nos tempos modernos, essa resposta de luta ela não é apropriada. Não é interessante que você se expresse com agressividade a todo momento. Se uma pessoa não consegue ter esse controle dessa agressividade, dessa resposta de agressividade, ela pode ter uma série de problemas na vida. Você talvez conheça pessoas assim. Só que, como eu disse, evolutivamente, essa resposta do nosso organismo ela foi super importante para a nossa sobrevivência. Então, de certo modo, nós podemos dizer que a raiva ela é um mecanismo de defesa que nós temos. Diante de uma ameaça, quando nos sentimos ameaçados de alguma forma, a gente pode ter esse instinto de responder com agressividade, com raiva. Mas hoje em dia a gente precisa primeiro reconhecer, ok, eu estou sentindo raiva, o que eu posso fazer com esse sentimento? Tem algo que eu possa fazer a respeito? Como é que eu posso lidar com isso? Eu não vou simplesmente explodir, não vou simplesmente externalizar isso. Ainda nessa mesma linha, nós podemos sentir raiva quando somos machucados de alguma forma, seja fisicamente ou psicologicamente. Quando nós sentimos alguma dor, isso muitas vezes acontece de uma forma tão rápida que a gente nem percebe que algo nos machucou, que alguém tocou na nossa ferida e já temos uma resposta que aparece nesse tom de ataque. Pode ser que alguém tenha feito algo para te ferir de forma deliberada, e aí essa raiva faz todo o sentido. Mas primeiro é importante você avaliar de onde está vindo esse sentimento. Por que você se sentiu machucado? O que fez com que você sentisse essa dor? A raiva sinaliza os nossos limites. Você se sente com raiva quando alguém desrespeita ou vai contra algo que é valioso para você. E aí você sente que precisa fazer algo a respeito. Mas, de novo, antes de ter uma reação, você pode pensar, você pode desacelerar um pouco e pensar, o que posso fazer a respeito disso? Eu preciso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Vejam como é importante a gente reconhecer o que estamos sentindo e de onde vem esse sentimento. De acordo com isso, a gente pode ter as respostas mais apropriadas. Outra coisa interessante sobre a raiva é uma das contribuições da psicologia comportamental. Os pesquisadores descobriram que determinados comportamentos reforçam a raiva, enquanto outros diminuem a frequência ou diminuem a intensidade disso. Se um chefe, por exemplo, reage com muita raiva diante de um funcionário que está sendo procrastinador com as suas tarefas, e esse funcionário tem um desempenho melhor a partir disso,
esse comportamento de raiva do chefe ele pode ser reforçado. Ou seja, pode ter uma tendência maior dele ter esse comportamento novamente no futuro. Mas, se ao expressar-se com raiva, com agressividade, o funcionário se demite, então isso leva uma mensagem a esse chefe de que ele precisa recuar, que numa próxima vez ele precisa falar com menos raiva, que ele deve manejar melhor essa emoção antes de se comunicar. Então esse comportamento, na medida que o funcionário se demite, então esse comportamento ele é punido. E aí o chefe tem uma tendência maior, né, de se comportar de uma outra maneira numa ocasião futura. A gente falou de aspectos comportamentais, de comportamentos que podem reforçar ou não a raiva. Mas também existem elementos cognitivos, ou seja, o papel dos nossos pensamentos em relação a isso. Alguns pensamentos podem fazer com que a nossa raiva apareça ou se intensifique. Pensamentos do tipo, isso não é justo, isso é algo injusto, a pessoa está sendo injusta comigo. A raiva também pode aparecer quando nós temos pensamentos que são mais absolutos e rígidos. Por exemplo, eu estou certa. As outras pessoas deveriam ter feito as coisas do meu jeito. Quando temos esse tipo de pensamento que é mais fixo, que é mais rígido, mais absoluto, isso também pode fazer com que esse sentimento desagradável, né, de desconforto, apareça ou se intensifique. E aí, muitas vezes, a gente precisa trabalhar para conseguir flexibilizar esse tipo de pensamento. E até agora, uma questão que tem relação com isso que eu comentei sobre as pessoas terem esses pensamentos mais rígidos, mais absolutos. Uma grande dificuldade de trabalhar com pessoas que têm dificuldade em manejar a raiva é que elas têm uma tendência de ver as outras pessoas como responsáveis pelo problema e não a própria dificuldade com a raiva. Então essas pessoas pensam que o problema são os outros. O problema não está nela, no manejo de raiva, na dificuldade de manejar a raiva que ela tem. E aí, às vezes, é difícil de conseguir convencer essas pessoas a buscar um tratamento, buscar uma ajuda, por exemplo. Mas supondo que você reconhece isso, você sabe que você precisa trabalhar isso em si mesmo, ou ainda que não seja um grande problema, que você não tenha grandes prejuízos na sua vida, mas que você quer lidar com esse sentimento de uma forma mais saudável, o que você pode fazer? Agora, então, nós vamos ver duas técnicas que são 2 passos iniciais que você pode começar a colocar em prática. Uma recomendação bem comum na psicoterapia e nos protocolos de manejo da raiva é evitar ou recuar diante de situações que podem trazer a sua raiva à tona, que podem intensificar esse sentimento, te gerar muito estresse. Quando você identifica um estímulo, um contexto, uma pessoa, algo que pode fazer com que essa emoção se intensifique, a recomendação então é que você recue ou evite esse tipo de contexto. Só que essa estratégia tem uma desvantagem. Você já sabe qual é? Ela costuma funcionar no curto prazo, ou seja, pode te trazer um alívio, uma redução da raiva naquele momento, mas essa estratégia não resolve o problema em si. Por isso que nós temos uma segunda estratégia que pode ajudar, que é você usar a sua imaginação antes de enfrentar uma situação que você já sabe que pode te intensificar a raiva ou as suas emoções mais desconfortáveis. Então, se você já sabe que você precisa enfrentar uma pessoa, que você precisa falar sobre um tema difícil, use a sua imaginação para se preparar com antecedência. Pensar no que você pode falar, quais palavras você pode usar, quais expressões você pode ter, como que você pode se comunicar melhor. Às vezes, até ajuda você a pensar como que uma outra pessoa, como que fulano, que é tranquilo, iria reagir nessa situação. E aí você, de fato, tenta se preparar com antecedência para lidar melhor com isso. Isso pode fazer com que você se sinta mais confiante para enfrentar essa situação que você já sabe que pode te gerar mais estresse. Então a estratégia é essa. Se você identifica uma situação que tem um potencial grande de te gerar estresse,
você planeja, você pensa, você escreve quais respostas que você poderia ter. Respostas tanto cognitivas, em termos de palavras que você pode usar e também comportamentais. Essas são duas técnicas iniciais que você pode começar a colocar em prática. Se você quiser conhecer outras técnicas, outras estratégias, pode deixar nos comentários que eu posso ir trazendo mais conteúdo sobre isso. Mas uma sugestão que eu dou também, uma recomendação, é que se você estiver tendo dificuldades, algum tipo de prejuízo com isso, você pode buscar uma ajuda especializada, um terapeuta, sobretudo um terapeuta cognitivo-comportamental, para te ajudar a gerenciar melhor essa emoção, para trabalhar as suas dificuldades específicas em relação a isso. Isso pode ser um trabalho bem pontual. Então fica essa recomendação também da terapia. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, que ao pensar sobre as mensagens que essa raiva traz para você, você consiga entender melhor o que você sente. Se você conhece alguém que tem dificuldades de manejar a raiva, precisa aprender a respeito, já manda esse vídeo para essa pessoa, que isso pode ajudar bastante. E eu te convido a fazer parte do nosso canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos também que vão vir sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Será um prazer ter você por aqui. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!